houve um tempo em que eu era bem atualizado. Bebia quase todas as marcas de cervejas. E a que eu mais gostava era a Skol. Tinham determinados bares que quando eu apontava na porta, a pessoa do balcão já vinha me receber com uma garrafa de Skol. Sendo que, um outro dia, eu conheci alguém que, por intermédio dessa pessoa, eu conheci a respeito do Senhor Deus. Eu passei a saber que Ele deu o seu único filho por mim, para que tudo que eu tivesse feito na vida, que me deixasse com peso na consciência, ao ponto de não me achar digno de voltar para Ele, esse filho dele veio aqui na terra, passou por uma missão muito forte, mas que deu sua vida para que todo aquele que quisesse voltar a ter vida e vida em abundância, basta tão somente voltar para Deus, que Ele pagou o preço para que eu pudesse retornar e viver minha vida com saúde, com progresso e com sucesso. E aí me aconteceu o seguinte: graças a Deus, eu hoje prefiro subir para o céu quadrado aos olhos de muitos que antes me viam como o atualizado, né? Por ser um consumidor, digamos que, eu não vou dizer dos melhores, mas um bom consumidor de cervejas. Tá? Não tenho nada contra quem bebe, não. Pelo contrário, eu sei que é difícil largar. Por isso que hoje eu sou feliz, porque Deus me ajudou. Sendo que teve que nascer primeiro em mim o esforço, a vontade de me ver livre, né? E de renascer das cinzas, porque cada dia que amanhecia parecia que para mim era o último dia da minha vida. E quantas vezes eu saía do meu trabalho voltando para casa dizendo para mim mesmo: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber. E sempre aparecia alguém que me chamava e eu não resistia e não ficava só no primeiro copo. Cada primeiro copo que eu bebia era um porre na certa, e no dia seguinte, ressaca, né? Sendo que eu agradeço muito a Deus por eu nunca ter faltado um dia de trabalho por motivo de ter bebido. Graças a Deus por isso. Eu era um cachaceiro que tinha responsabilidade, né? E outra coisa também que eu agradeço muito a Deus é que se eu gastasse uma quantia é porque eu tinha ganho o dobro. Eu sempre gastava metade do que eu ganhava para que chegasse em casa com algum dinheiro para entregar para minha mãe. E falava para minha mãe: mãe, ora a Deus pedindo que Ele me dê uma mulher da igreja, uma mulher que eu possa confiar, uma mulher que possa me fazer ser homem, coisa que está difícil de ser um homem de verdade. Um homem de verdade que eu me refiro, não é que eu não fosse homem sexualmente falando, mas sim um homem de caráter, um homem digno de ser chamado homem, né? Porque eu estragava muito a minha vida. E esse estrago da minha vida era buscando a saída numa coisa que, quando subia a pequena quantia que tem dentro dela, a pequena quantidade, quantia, se refere a dinheiro. Uma garrafa de cerveja tem 600 ml. A pequena quantidade que tem nela de álcool prejudica o ser humano. E quantas vezes me prejudicou. Mas sendo que para mim aquilo ali era um refúgio. Se eu não bebesse, eu chegava em casa, dava 2, 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Se eu chegasse em casa chapado, como diz no popular, aí sim eu dormia rapidamente. Também no dia seguinte eu estava arrependido, tinha gasto meu dinheiro, né? E cansado. Chegava no trabalho e falava mesmo assim para o patrão, com sinceridade, falava assim: Manuel, me desculpa, mas ontem eu exagerei, eu extrapolei, e hoje eu estou cansado, estou ressacado, vou beber uns 2, 3 sucos de laranja. Posso? Ele pode. Tá? E ele sabia, ele me entendia. Por isso que eu sou muito grato a Deus, porque Deus sempre honrou a companhia dele na minha vida. E hoje então, meu querido, minha querida que está ouvindo esse vídeo, Ele prova para mim a cada dia o Deus poderoso que Ele é. Mas eu tenho que sempre estar em constante oração, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, né? Vigiai e orai, porque o demônio está aí a todo momento querendo tragar vidas. E a minha quase que ele tragou, mas eu tomei a decisão a tempo.
E hoje eu sou quadrado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero subir para o céu quadrado. Conforme está escrito aqui. Prefiro subir quadrado do que descer redondo. E repito, eu não tenho nada contra quem bebe, não. Pelo contrário, se você quiser colocar o seu nome para que oremos por você, nós vamos orar. E quanto à pequena quantidade que sobe para a nossa ideia, né, nos tirando a noção das coisas, você vê, a pequena quantidade que tem nela de álcool prejudica muito mais do que a outra maior quantidade que sai toda pela urina, não é? Então, meu amado, de que me adiantava procurar sair, procurar uma companheira que só me prejudicava, mas eu procurava. E tinha, era só chegar nos bailes que tinha, certo? Mas eu pagava o preço. E hoje, o preço de subir quadrado já foi pago. O Senhor Jesus Cristo deu a vida por mim. E fica aqui essa mensagem para você meditar, tá? E saiba, Deus pode mudar o quadro da sua vida e te tornar um quadrado candidato à salvação, à vida eterna. Vale a pena ser quadrado, tá? Vale a pena ser quadrado. Deixa um abraço e um beijo no teu coração. Sou o irmão Francisco Guedes, cantor do CD Cristo em Primeiro Lugar. Se você não conhece esse CD ainda, visite o nosso site www.franciscoguedes.xpg.com.br.